Vamos ver. No mundo dos videojogos, o Zequinho. Existem aquelas franquias que são praticamente perfeitas, onde não tem nenhum jogo ruim, que apesar de ser bem raro, franquias como BioShock e Metro são ótimos exemplos disso. Enquanto isso, existem aquelas franquias que têm um peso enorme na indústria, platinar ele, cara, no console. Tem todos zerados no canal, mas é no PC. com jogos grandiosos sendo franquias extremamente respeitadas, mas que tem aquele jogo que acaba sendo o patinho feio no brilhante histórico daquela franquia. Só me faz lembrar de Dead Space 3. 1 e o 2, cavalo. O 3, Jesus. Que às vezes a saga até poderia ser considerada perfeita se aquele jogo não tivesse sido criado. Existem muitos casos nesse cenário e hoje vamos falar um pouco sobre o pior jogo de cada grande franquia. E é claro, né, eu acho que eu nem precisava dizer isso, mas eu não vou comentar sobre todas as franquias de jogos nesse vídeo. Eu separei algumas que eu acredito que vai ser bem legal de comentar um pouco sobre. Dito isso, eu espero que vocês gostem e vamos pro vídeo. A franquia Batman Arkham é com certeza não só a melhor saga de jogos de herói, mas uma das melhores sagas de jogos no geral, com cada jogo sendo único. O Asylum tendo aquela ambientação bizarra que até parece um jogo de terror às vezes. O City sendo o melhor de todos, com uma história incrível e sendo uma grande evolução do primeiro jogo. O Night sendo o ápice técnico da saga, tendo uma gameplay e gráficos refinadíssimos até hoje. E o Origins, que apesar de ser um jogo com uma boa história, infelizmente ele não evoluiu em praticamente nada em relação ao jogo anterior, com ele parecendo até um DLC do Arkham City algumas vezes. Mas hoje não tô aqui pra falar dele, e sim do Batman Arkham Origins Blackgate. E assim, cara, se o Origins parece um DLC do City, o Origins Blackgate parece um DLC do Origins. É praticamente o DLC do DLC, tá ligado? O jogo não é de todo ruim, tá? Ele tem sim algumas qualidades. Eu não acho esse jogo essa merda... então ele vai falar, né? Eu não acho essa merda toda, não. Mas, obviamente, não tá à altura da trilogia. Qualidades como a história que, apesar de ser a piorzinha, ela não deixa de ser boa. Ele também tem um sistema de você poder enfrentar os vilões na ordem que você preferir. E dependendo da ordem que você enfrenta, as cutscenes elas podem mudar e isso é bem da hora. E as próprias cutscenes têm uma arte muito estilosa. I don't know who you're supposed to be, but in case you didn't notice. Pô, cara, eu sei lá de porra de bot, mano. Sei lá, de bot, cara. Sei lá, sei te responder não. This building's business hours are over. Oh, I noticed. And my business never sleeps. I'm nocturnal. Tell me you're not this place's overdressed security guard. Mas de resto, infelizmente o jogo é meio paia, cara. Ao invés de seguir o padrão da saga Arkham com a movimentação livre, no Blackgate o jogo virou um Metroidvania, onde ele tem uma movimentação 2D que deixa a gameplay bem mais limitada, com você podendo ir somente para a direita ou para a esquerda. E não foi só a movimentação que ficou mais limitada, mas também o principal elemento da saga ficou horroroso nesse game. E é óbvio que eu tô falando do combate. A saga Arkham é conhecida por ter um combate extremamente fluido, com o primeiro jogo sendo muito inovador com sua gameplay que foi copiada por vários outros jogos, mas aqui no Blackgate ficou horrendo, cara. Se nos outros jogos o Batman consegue maximizar os combos utilizando seus aparelhos, como a Batigarra, o Batirangue, o Gel Explosivo e vários outros, no Origins Blackgate você é limitado somente aos comandos básicos, como o quadrado para atacar e o triângulo para contra-atacar, te deixando muito mais limitado no combate, que é justamente o que fez essa franquia ser tão conhecida. Até dá pra dizer que essas limitações são justificáveis, por ele ser um jogo que foi pensado em consoles portáteis como o PS Vita e o 3DS. Mas isso, infelizmente, não anula o fato dele ser um jogo ruim em comparação aos outros jogos da saga. E mesmo que você goste do gênero de Metroidvania, eu não recomendaria muito esse jogo não. Pois pra mim, ele não falha somente como Batman Arkham, ele falha também como Metroidvania, tá ligado? A única coisa que salva nele é a história, cara. Que por mais que seja um aspecto mais subjetivo, eu acho que não dá pra dizer que ela é ruim. Eu até posso mencionar o Arkham City Lockdown, que é só um jogo de luta totalmente diferente do Arkham City original. Mas ele é um jogo feito só pra celular, cara, então acaba que nem conta muito. Diferente do Blackgate, que saiu pra consoles de mesa, PC e portáteis, sendo com certeza o patinho feio da perfeição que é a saga Arkham. Mas se ele pelo menos tem um ou outro ponto positivo, o próximo não se salva em absolutamente nada, cara. Mortal Kombat é uma franquia lendária que surgiu lá pelos anos 90. Cara, esse Mortal Kombat, só quem vai lembrar. Ele tinha pra fliperama.
Essa porra era uma engolidora de ficha absurda, que você comprava ficha, perdia. Porque era muito difícil na época essa porra. É difícil, porque o 2 é bom, o 3 Ultimate, pô, o 3 Ultimate do Super é o mais icônico pra mim. E depois, né, nossa senhora, tiveram tantos. Porra. Com certeza uma das maiores referências quando falamos de jogos de luta junto de Street Fighter. Mas diferente da franquia da Capcom, que se manteve firmemente no gênero de luta, Mortal Kombat também tentou se aventurar no gênero beat'em up. Quando eu falo de um Mortal Kombat beat'em up, muito provavelmente a Ele não vai falar mal do Shaolin Monks, não, né? Ele vai falar de outro, e eu já sei. primeira coisa que vem à sua mente é o lendário Shaolin Monks, o famoso Mortal Kombat de passar de fase que, sinceramente, que susto. dispensa comentários. Me assustei por um momento. Foi um belo acerto da franquia de tentar variar um pouco mais os jogos, Inclusive, devia sair um novo desse. tendo uma gameplay maravilhosa e um co-op muito divertido. Mas até eles acertarem com esse jogo, eles lançaram algumas bombas no meio do caminho, como aquela tosqueira do Mortal Kombat Mythology Sub-Zero, que foi a primeira tentativa deles Esse aí, pelo amor de Deus, esse é um horror, gente. fazerem um jogo nesse gênero, que apesar de ser horroroso, o que veio depois dele consegue ser muito pior: o Mortal Kombat Special Forces, Esse eu nunca joguei. Eu achei que ele ia falar o Mythologies, não esse daí. Esse eu nunca joguei. que é de longe o pior jogo da saga, cara. O jogo já começa com essa intro bem tosca aqui. É ruim demais esse, Hitsu? Na história do jogo, o Kano invade Caralho, meteram o Jax. uma prisão para libertar seus comparsas do clã Black Dragon. E com isso, as forças especiais são acionadas para ir atrás de todos eles, com o Jax sendo o líder da Special Forces. E nessa cena podemos ver toda a indignação do Jax com essa fuga. Kano, you're gonna pay for this. Sinceramente, cara, essa atuação consegue ser tão tosca que a dublagem do God of War 1, que foi feita por um cara que parece que tava dublando em casa de madrugada e não queria acordar os filhos dele, consegue ser melhor do que essa porra dessa dublagem do Mortal Kombat, cara. Oh, meu Deus. O que eu fiz? No mais, a história ela é bem qualquer coisa, mas convenhamos que a história de Mortal Kombat no geral é uma bagunça completa, cara, então o enredo aqui é o menor dos problemas. O jogo até que lembra um pouco o Jack Chan Stunt Master, mas diferente dele, que tem uma gameplay muito boa pro PS1, o Special Forces é muito mal feito, cara. A gameplay do jogo é toda dura, irmão, tendo um combate horrendo com você não podendo nem pular, cara. A câmera dele lembra muito os Metal Gears clássicos, mas aqui nesse jogo ficou muito ruim, irmão. E os cabas tiveram a brilhante ideia de colocar uma gameplay de tiro em um jogo beat'em up de Mortal Kombat. Olha as ideias, cara. Tipo, mano, como que eles acharam que isso ia dar certo, tá ligado? Como você já deve imaginar, isso ficou horroroso por simplesmente ser impossível de você acertar qualquer inimigo no jogo, já que a câmera não colabora nem um pouco, brother. O jogo até tem uma sniper que em tese facilitaria, já que com ela Não, nem 5 minutos, Ian, tô de boa. tem como você mirar nos inimigos. Porque eu não sou o maior maníaco por fighting game, né? Então, assim, eu gosto de Street, gosto de Mortal. Mas, por exemplo, os últimos Mortais eu jogo mais pela campanha mesmo. Eu não fico entrando em multiplayer e tal. A mesma coisa do Street. O Street nem em campanha mais eu tenho jogado. Mas, cara... Esse aqui tá parecendo... Esse eu nunca joguei, não. Esse aqui tá parecendo ser um lixo completo, mano. Mas o jogo é de PS1, o draw distance dele é minúsculo, então a menos que o inimigo esteja a pelo menos 3 metros de distância, você não consegue sequer enxergar eles, então ela acabava sendo meio inútil, tá ligado? Já não bastava ter um combate ruim, eles precisaram adicionar uma mecânica de tiro que ficou tão ruim quanto, com ele sendo disparado o pior Mortal Kombat de todos, cara, sem nenhuma discussão. Resident Evil é de longe uma das minhas sagas preferidas. Caralho, olha a ambientação do remake, mano. Cê é louco. Mas que apesar de eu gostar bastante e ter vários jogos incríveis, infelizmente é uma saga que é lotada de jogo ruim, cara. Tem tanto jogo ruim que fica até um pouco difícil de escolher qual é o pior. Tem o R6, que é um lixo completo e é o jogo que eu mais odeio dessa saga. Tem o R3 Remake, que é um dos maiores desperdícios de potencial de todos os tempos. Tem o Resistance e o Reverse, que foram tentativas fracas. Cara, eu dou graças a Deus todos os dias que eu não abri esse lixo até hoje. Reverse e
e Resistance. Fechou o servidor dos dois, né? Ô, pai, obrigado. Caçadas da Capcom de fazer live Dessa eu não participei. service, mas na minha visão, analisando todo o contexto da parada, o Eu enfrento esse aí, ó. Mas aqueles dois... pior de todos foi a primeira tentativa de jogo live service da saga, e que, assim como os outros, fracassou miseravelmente. A carniça do Umbrella Corps. O jogo foi lançado em 2016 como uma comemoração do aniversário de 20 anos de Resident Evil, e ao invés de Caralho, 20 anos de franquia. 10 anos atrás, os caras me lançam Umbrella Corps. Pelo menos agora com 30 anos, os caras lançaram um Wrecking, né? Então acho que evoluiu um pouco. ser um belo presente pros fãs, os caras lançaram essa porcaria de jogo live service pago, cara. E diferente de um Resistance ou um Reverse, que são horrorosos, mas por serem feitos na RE Engine, eles têm uma gameplay decente, o Umbrella Corps, que foi lançado antes dessa engine, tem uma gameplay tenebrosa, irmão. O jogo é exageradamente rápido, parecendo até que o boneco desliza a todo momento, com a movimentação e tiroteio lembrando mais um Call of Duty do que qualquer outra coisa, irmão. Fora a câmera, que tem um ângulo horroroso. Meu Deus do céu, olha isso, cara. Além do modo multiplayer padrão, o jogo também tem um modo para um jogador, que basicamente consiste em você concluir objetivos bem genéricos, como resistir a horda de zumbis, coletar pastas e etc. E que, assim como no multiplayer, o modo single player dele é extremamente sem graça, cara. Parece até que fizeram ele só porque já sabiam que ninguém ia jogar o modo multiplayer dessa bomba. O jogo é tão sem graça que faz o modo zombies do Black Ops 2 ter mais cara de Resident Evil do que esse jogo, cara. E assim, cara, se forçar muito a barra, dá pra dizer que esse jogo tem uma coisa boa, que são os mapas. Ele traz o clássico cenário da vila do R4, que é bem legalzinho aqui, e também traz a sede da Trycell, que foi citada no R5, mas que não mostrou nada mais a fundo. E aqui no Umbrella Corps tem um mapa da Trycell, mas que sinceramente também não é nada demais. Então, considerando o fato dele ter uma gameplay pré-RE Engine, ter sido lançado como uma comemoração de aniversário de 20 anos da saga, e ter sido uma tentativa fracassada da Capcom de emplacar um live service de Resident Evil, dá pra dizer que em todo esse contexto, o Umbrella Corps é o pior jogo da saga disparado, cara. Sabe o que é triste? É que não é, não. Isso aqui não é. Eu vou deixar na cabeça de vocês, talvez, o Resident Evil Gaiden. Pra vocês se divertirem. Ai, Capcom. Falando em Resident Evil, agora vamos falar de outra franquia da Capcom que surgiu justamente de uma ideia descartada do que seria o R4. A saga Devil May Cry é uma das mais iradas de todas, com seu primeiro jogo surgindo como uma ideia descartada de Resident Evil 4. E mesmo surgindo meio que sem querer, o primeiro Devil May Cry foi um grande marco, com um protagonista engraçado e carismático, trilhas sonoras icônicas, e é claro, sua gameplay altamente viciante e revolucionária. Foi o jogo que ditou como fazer um bom hack and slash, que mesmo não tendo envelhecido tão bem quanto os outros jogos da saga, DMC1 indiscutivelmente é um jogo lendário. E com o sucesso do primeiro jogo, era de se imaginar que o DMC2 seria ainda melhor. Mas no final, eles acabaram criando simplesmente um dos jogos mais tenebrosos de todos os tempos, cara. De verdade, irmão, é impressionante como tudo de bom e de ruim que tinha no primeiro jogo foi piorado em 1000 vezes no DMC2. O level design é horroroso, o Dante é um cara completamente sem personalidade e os bosses são tão ruins que fazem você sentir falta do Nightmare do DMC1. Pô, bicho, os caras colocaram um helicóptero zumbi pra ser um boss. Ah, normal. Normal. Pra Capcom, normal. Aí. A gente já viu dinossauro zumbi, mosca zumbi. Por que não um helicóptero zumbi? Normal. Fãs de Resident Evil olham isso daqui e dizem: ah, mais uma segunda-feira. Helicóptero zumbi, cara. O gameplay, que foi o que popularizou Devil May Cry, foi insanamente piorado no DMC2, cara. A espada nesse jogo consegue ser completamente inútil. Sem sacanagem, cara, você consegue zerar o jogo usando só a pistola nível 1 de tão desbalanceado que ficou o gameplay. E eu juro que eu queria estar exagerando, mas o caso de DMC2 é tão sério que eu não consegui achar nada que salve nesse jogo. Uma qualidadezinha sequer, irmão. Tipo,
Mano, até o Dante, que era só repetir o que fizeram no primeiro jogo, decidiram transformar ele num broche aqui no DMC2, cara. Eu genuinamente fico muito puto quando eu penso que achei pelo menos um ponto positivo naquele lixo do Umbrella Corps e não achei absolutamente nada que salve no Devil May Cry 2, que não é só claramente o pior jogo da saga, mas considero fácil um dos piores jogos que eu já joguei em toda a minha vida, irmão. O bagulho foi tão bizarro que ele quase acabou com a franquia já no segundo jogo, mas ainda bem que depois dele chegou o DMC3 pra salvar essa franquia maravilhosa que eu tanto amo, cara. Que inclusive contei essa história com mais detalhes nesse outro vídeo que falo sobre jogos que salvaram suas franquias, que é de longe um dos meus vídeos preferidos de todo esse canal. Cola lá que eu garanto. Muito bom o canal do Zequinho mesmo, tá? Se inscrevam lá e tá aí, cara. Os piores jogos de cada franquia, vocês concordam? E o Umbrella Corps é o Gaiden. Ô, Zequinho, dá uma olhada no Resident Evil Gaiden, tá? Talvez você mude de ideia com o Umbrella Corps. Gente, loucura.